Olá, amados. Finalmente concluímos as nossas lições bíblicas para a escola dominical deste último trimestre do ano de 2022. Durante estes últimos 3 meses, utilizamos a nossa revista Ebenezer Dominical. É uma publicação do Ministério Missão Europa no Brasil. E estudamos sobre os fundamentos da unidade. E chegamos à conclusão de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos incentivaram e que nos deram o privilégio de tê-los como nossos espectadores. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E a nossa convenção internacional, a COIMEP, tem na presidência o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: Rua Manuel Martins, número 35, onde fica a nossa sede. Bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também nossa filial, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, cidade conhecida como Coração de Aço do Brasil. E temos como ponto de referência a Escola Municipal Jaime Martins. Também no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Ainda Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Ali na Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação, Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E no dia 28 de abril, ou melhor, 28 de janeiro, consertando aqui, no próximo 28 de janeiro do ano de 2023, nós estaremos inaugurando a abertura de mais um ponto de trabalho, mais um templo dedicado à adoração do Deus vivo, também no estado de Minas Gerais, em Santa Isabel. Santa Isabel é uma extensão do trabalho de Santa Rita de Jacutinga. E temos parceria com o trabalho em Caratinga, pastor João Batista, Caratinga, também estado de Minas Gerais. E aderiram à nossa convenção o estado da Bahia, Posto da Mata, o pastor Hélio. Também estamos chegando ao estado da Bahia. E os nossos endereços na Europa são os seguintes: na Itália, temos trabalho em Bollate, Milano, onde fica a nossa sede. Pastor Renato Boni, nosso amigo, vice-presidente da COIMEP. Reggio Emília, congregação de Milano. Brescia, congregação de Milano. Parma, congregação de Milano. Mantova, congregação de Milano.
San Giuliano, congregação de Milano, Novara Trecassi, Novara. Estamos publicando em nosso jornal, que saiu agora recente, uma matéria sobre este trabalho em Novara. Também Torino, congregação de Milano, Vale de Aosta, congregação de Milano, San Bonifácio, Verona, Firenze, Calenzano e Bologna, Coimep. Esses são os pontos de trabalho, os campos de trabalho de nossa igreja, Ministério Missão Europa, em Itália, na Europa. Em Portugal, ainda na Europa, temos Caldas da Rainha, Coimep, Pero Pinheiro, congregação de Caldas, Rio Maior, congregação de Caldas, Águeda, Coimep e Faro, Coimep. São os campos de trabalho da nossa igreja em Portugal. Em Espanha, no país de Espanha, nós temos Valência, no centro, e Alaquás, Valência. Na Suíça, temos trabalho em Locarno, Lugano. E na África, nosso trabalho sob a direção do pastor José Geraldo e missionária Eva Aparecida. Estão fazendo um excelente trabalho social com mais de 250 crianças alimentadas todos os dias por este projeto AMI Brasil. Fica exatamente na cidade de Beira, em Moçambique, na África. E no Brasil, conforme já elencamos, nossos trabalhos em Barra Mansa, Volta Redonda, Porto Real. Em Porto Real temos o nosso trabalho, e Arrozal, distrito de Piraí. Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga e Santa Isabel e Caratinga. Esses são os campos de trabalho da nossa Igreja Ministério Missão Europa no Brasil. E a nossa revista, que estamos concluindo hoje, a nossa última lição, Fundamentos da Unidade Cristã. Falamos durante este período sobre a importância da unidade. E hoje, lição número 13, estaremos comentando sobre como construir a unidade na diversidade. E para o próximo trimestre, a nossa nova revista, Desafios da Igreja para o século XXI, já está disponível para a venda. Desafios da Igreja para o século XXI. São lições também que vão tratar dos desafios desta era contemporânea e como a igreja faz parte deste contexto histórico e social, como deve se proceder. Então nós vamos falar sobre os desafios da igreja para o século XXI, a crise de identidade da igreja, a igreja e a família. Também falaremos sobre a família pastoral, a igreja e o divórcio, as igrejas, a igreja, melhor dizendo, e as redes sociais, desafios missionários em um mundo globalizado, a igreja e o meio ambiente, a igreja e os perigos do relativismo. São assuntos, são lições bastante atuais, assuntos que dizem a respeito da nossa realidade. Desafios da igreja para o século XXI. O comentarista dessas lições é o pastor
Josafaterra. E uma grande notícia que já temos o nosso novo jornal, mais novo, a mais nova edição, Missão Europa no Brasil. Também já está disponível. Aqui nós trazemos assuntos diversos, eventos, matérias sobre o nosso trabalho cobrindo toda a Europa e aqui no nosso país, Brasil. E Missão Europa em Ação. Um lindo jornal, 8 páginas coloridas, apenas R$1. Colabore e divulgue o nosso jornal. E hoje nós estaremos então concluindo, conforme já dissemos, a nossa última lição. A nossa temática: como construir a unidade na diversidade. O texto áureo está baseado na epístola do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo assim escreveu: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verdade aplicada. O apóstolo Paulo esclareceu aos irmãos da igreja em Corinto que Jesus Cristo é tudo em todos e, como tal, é o único digno de receber honras e glórias de modo universal. E os 3 principais objetivos desta lição são os seguintes: tornar evidente de que maneira a unidade deve ser construída, trazer à baila a unidade de Deus e destacar com evidência a preponderância da unidade. Os nossos textos de referência encontram-se também na Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, ainda capítulo 3, versículos 1 a 9. Paulo assim deixou registrado: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Introdução. O excesso comportamental envolvendo o fanatismo partidário foi um dos grandes problemas enfrentado pelo apóstolo Paulo na igreja que estava em Corinto. Paulo combateu com veemência o exagero partidário que resultou em movimentos facciosos dentro da igreja. E por isso escreveu esta carta
em defesa da unidade cristã, combatendo os partidarismos existentes naquela assembleia local. E o título do tópico primeiro: Paulo combateu a falta de unidade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. A igreja em Corinto dava primazia à busca de dons espirituais, mas relegava a segundo plano a unidade. Seus membros pareciam meninos imaturos. Paulo discordou radicalmente das suas atitudes. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E o título do tópico 1.1: Debates que não agregam unidade. Corinto era um importante e próspero centro comercial. Sua população autodenominava-se cidadã do mundo, graças ao seu porto marítimo, que servia de canal de comercialização com a Ásia. Também foi uma região onde o apóstolo Paulo desenvolveu um trabalho missionário durante 18 meses. Foi na igreja de Corinto que ele condenou as facções entre os irmãos, advertindo-os sobre o espírito de manifestações carnais que os levava a pecar. Por pertencerem à região da Grécia, eram povos que tinham como prática os debates sobre vários assuntos. Porém, o que Paulo condenou foi o partidarismo criado no seio da igreja. Uns se diziam de Paulo, outros de Pedro e outros de Cristo. Paulo refutou os debates que não agregavam unidade. E no tópico 1.2, falaremos sobre as avaliações com os olhos da carne não geram unidade. O problema é que há igrejas que consideram apenas as avaliações que se encaixem com os olhos da carne. Não se importam com os prejuízos pela falta de unidade. O importante são os seus próprios interesses, pois eles avaliam levando-se em consideração os critérios mundanos. É certo que as avaliações que não primam pela unidade cristã e cujos critérios são segundo as normas mundanas, o resultado será sempre a existência de contendas e facções entre os irmãos. Devemos manter a mesma visão de Paulo. Rejeitar a falta de unidade na igreja por causa da nossa popularidade, nossos dons e aptidões. E o título do tópico 1.3 é o seguinte: o que ocasiona a falta de unidade? A elevação anormal da temperatura do corpo nem sempre significa um mal oriundo de um organismo doente. O estado febril quase sempre
mostra claramente que há por trás o indício de um problema muito maior e pode estar oculto, isto é, a infecção. É preciso tratar a causa da infecção para que a febre possa desaparecer. Assim também ocorre com a ausência da unidade na igreja. O faccionismo entre os irmãos é a indicação de que algo muito grave está ocorrendo no meio da igreja. A imaturidade espiritual. Tópico número 2. Cristo anseia pela nossa unidade. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. Não existe ninguém mais desejoso para que ocorra a unidade do corpo de Cristo do que o cabeça deste corpo, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Nós somos apenas membros do seu corpo. E como membros, temos o dever moral de fazer algo com empenho para passarmos além do que toda e qualquer dificuldade que se apresente para desestruturar a unidade cristã. O Espírito Santo age como o nosso auxiliador. Por isso a palavra diz: não extingais o Espírito. Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Isto é, não devemos impedir a sua ação no seio da igreja. Tópico 2.1. Toda construção sem unidade estará fadada à ruína. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 13. Somos cooperadores de Cristo no processo de edificar a igreja. Edificar é induzir-se à construção do bem-estar coletivo, visando a unidade do corpo. Nossa responsabilidade é contribuir para a construção da unidade da noiva de Cristo. Paulo comparou a unidade cristã com o fundamento de um edifício onde se emprega uma variedade de materiais que darão sustentação à obra erigida. Por isso, Cristo anseia pela nossa unidade, pois todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Evangelho de Lucas, capítulo 11, parte B, do versículo 17.
Tópico 2.2. Sem unidade não há colheita. O próprio Paulo deu-nos a deixa de como sermos bem-sucedidos no empreendimento de construção da unidade em situações de diversidade. O fundamento da obra é Cristo, que também é o cabeça da igreja. Ele é a pedra fundamental, a pedra principal. Somos responsáveis para executarmos papéis de eficácia em prol do reino de Deus. Para que o efeito de uma boa semeadura redunde em uma grande colheita, é preciso haver unidade. Somos membros de um mesmo corpo. Então, o que fazem os membros de um corpo são? O segredo é elaborarmos a construção sobre uma base bem sólida, capaz de sustentar um grande edifício. Os materiais a serem utilizados devem ser de primeiríssima qualidade. Paulo especificou-os. Sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Se o material utilizado for de péssima qualidade, como por exemplo madeira, feno ou palha, não poderá haver unidade, pois o vento bate e os espalham. Como fazer uma boa colheita sem unidade? Tópico 2.3. Há diversidade de dons, mas unidade de um mesmo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Paulo tratou da diversidade de dons que ocorre a cada membro da igreja. O Espírito Santo habilita os que servem a Cristo com diversidade de dons espirituais, capacitando cada crente de forma diversificada. Isso mostra que o Espírito torna-o apto a desenvolver suas aptidões de modo útil em áreas específicas. O Espírito respeita as diferenças individuais e, por isso, distribui os dons de maneira diversa. São 9 dons espirituais: dons de ministérios e dons de serviços, que atuam entre os membros da igreja. Porém, cada dom é concedido por um mesmo Espírito, segundo a sua vontade. Ninguém os recebe por méritos pessoais ou para sua autoglorificação. O que Paulo ensinou é que é concebível haver plena unidade entre os irmãos, ainda que num ambiente de intensa diversidade. Tópico número 3. A unidade supera o ego. E ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Cada cristão possui, especificamente, um papel a ser desenvolvido na edificação do corpo de Cristo. Pelo bom exercício de cada função, o Espírito de Deus distribui os dons espirituais como maneira de capacitar os crentes em Cristo. Todos os membros podem ser úteis e contribuírem em prol da unidade do corpo místico de Cristo. Os dons espirituais não podem ser motivo de discordâncias, de facções dentro da igreja, de invejas entre os irmãos e nem de ciúmes. A unidade supera o egocentrismo e glorifica o nome de Cristo diante do mundo materialista deste século. E a pessoa se torna, ela mesma, um parasita no corpo de Cristo. Ser usado pelo Espírito de Deus não é para a autoglorificação, não é para obter status social e muito menos para galgar o topo da hierarquia eclesiástica. Os dons são concedidos para edificação espiritual e manutenção da unidade da igreja. E dando continuidade a esta 13ª lição, vamos comentar agora sobre o tópico 3.1. Todos os membros estão ligados à cabeça, como marca de unidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. No corpo físico, todos os membros recebem comandos diretos da cabeça. Nenhum deles desenvolve ações sem que o comando parta daquela parte tão essencial do corpo humano. Da mesma forma ocorre com a igreja, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e dele parte todos os comandos e instruções que darão direcionamento aos membros deste corpo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 15. A igreja tem dono, e quem está no comando é o mestre dos mestres, e não o pastor presidente, mas o sumo pastor, que é Cristo. Mesmo existindo uma hierarquia na igreja, a autoridade é outorgada por Deus. Não podemos esquecer que Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Paulo escreveu aos Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 18. Tópico 3.2. O corpo, a igreja e a unidade. A Bíblia fala sobre a figura de um corpo representando a noiva de Cristo, ou seja, a igreja. Conforme a estrutura física de um organismo vivo, ela é indissociável. A imagem que com maior clareza expressa o interrelacionamento entre o corpo e a seus respectivos membros é a figura da igreja. Da mesma maneira que os órgãos de um corpo exercem suas mais variadas funções para formarem uma unidade, a igreja, o corpo místico de Cristo, também é formada desse conjunto de ações que se interrelacionam. Como Cristo e o Pai, devemos ser um só corpo, independentemente dos rótulos dos mais variados nomes de igrejas. Pois somos parte de um só corpo, composto por uma só cabeça, que é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e, como tal, é uma unidade espiritual. Tópico 3.3. Deus é a fonte de unidade. A unidade espiritual da igreja não pode ser elaborada por nenhuma outra obra que exija algum esforço humano. Ela faz parte do projeto divino, desde que ele uniu o homem à sua mulher para que fossem uma só carne. Não se produz unidade com a mente contaminada pelo pecado, mas é possível mantê-la com a ajuda do Espírito Santo. Estar ramificado em Cristo é fazer parte da família de Deus através da unidade. E estar conectado nele através do Espírito, pois é quem convence o homem do pecado e do juízo. A unidade não é produto de uma ação externa, mas é o resultado das ações que nascem no interior do coração. A unidade não possui denominação nem é prerrogativa de igreja qualquer, mas é fruto do Espírito. O corpo de Cristo é uno. Todos os que passam pelo processo do novo nascimento e são lavados pela água e pelo sangue do Cordeiro são feitos filhos de Deus por adoção e fazem parte da família divina. Deus é a fonte de unidade. E concluindo, amados, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. A verdadeira unidade é construída sobre o fundamento da rocha eterna que é Cristo. Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quando trazem à baila a temática do ecumenismo como solução para promover a unidade entre as religiões mundiais, dizem que as ramificações doutrinárias têm o poder de dividir, enquanto o amor, ao contrário, tem a capacidade de fazer a união entre as pessoas. Na verdade, tudo não passa de uma falácia, pois não pode haver a verdadeira unidade cristã fora da verdade
que é Cristo Jesus. E assim, então, encerramos os nossos estudos deste último trimestre do ano de 2022 e comentamos a nossa última lição deste manual, Ebenezer Dominical. E para o próximo ano, novo ano, primeiro trimestre, nova revista, Desafios da Igreja para o século 21. Boas entradas, bom final de ano. E para o ano de 2023, que se avizinha, está bem próximo, aguardamos a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E se até lá ele não retornar, nós aqui estaremos semanalmente, conforme de praxe, estudando nesta mais nova lição, a nossa revista Ebenezer Dominical, Desafios da Igreja para o século 21. Uma publicação da Assembleia de Deus Ministério Missão Europa, no Brasil, sob a presidência do nosso amado pastor José Antônio de Castro. Faça uma visita em uma de nossas igrejas e esteja conosco dominicalmente em nossas escolas bíblicas dominicais. Todos os domingos, a partir de 8 horas, estaremos em jejum e oração até as 9 horas e a partir de 9 horas, as nossas classes de estudos das lições bíblicas, de 9 às 10 horas, dominicalmente, religiosamente, fazemos isso. E você é o nosso convidado especial. Fique com Deus e até a próxima.